tinha um desejo de consolar o coração de Jesus. Sabia? Ele tinha o desejo de consolar o coração de Jesus. Com 9 anos de idade, e Nossa Senhora já tinha dito que ele não viveria muito tempo. E ele disse lá para a Lúcia e para a Jacinta: vão vocês para o colégio. Eu vou ficar aqui com Jesus na igreja. Né? Vou ficar aqui com Jesus escondido, ele chamava. Ele chamava com Jesus escondido. Vão vocês para o colégio que eu vou ficar aqui com Jesus escondido. E as gurias, a Jacinta e a Lúcia, quando saíam do colégio e elas encontravam ele bem pertinho do sacrário, quase grudado no sacrário. Hein? Quase grudado no sacrário. E ele respondeu um dia, a Lúcia perguntou para ele: mas por que, Francisco? E ele dizia que era para consolar o Senhor e converter os pecadores. Meus queridos e amados irmãos, que tenhamos nós esse coração adorador no dia de hoje de Francisco, né? Há 113 anos, que ele possa interceder por nós, que ele possa, no dia de hoje, interceder junto com o Imaculado Coração de Maria, interceder por cada um de nós, pela nossa busca da santidade, pela nossa busca de vivermos cada vez mais próximos de Jesus, né, e termos um coração adorador. Verdadeiramente um coração adorador, que a gente tenha esse amor, que a gente possa ter assim 15% desse amor que o Francisco tinha de querer consolar o coração de Jesus. Mas, meus queridos irmãos, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a missão dos leigos na igreja. A missão dos leigos da igreja. Mais uma vez peço a intercessão, né, de Francisco Marto, e mais uma vez recorremos ao Imaculado Coração de Maria nesse dia de hoje, para que todos nós aqui, para que todos nós que estamos nesta reunião, para que todas as pessoas em que nós temos contatos, que a gente possa a essencialidade da missão dos leigos na igreja. A essencialidade é que todos se salvem. É que todos se salvem. Por que nós... Qual é a nossa missão na igreja? Diante de todas... O fim de tudo. O fim de tudo é que todos se salvem. É que as pessoas da minha casa se salvem. Qual é o céu? Imagina eu chegar no céu e não ter um dos meus filhos. Imagina eu chegar no céu, não ter o meu pai que já se foi, não está lá no céu. Eu imagino vocês não estarem os filhos de vocês. Não está o pai, não está a mãe. Né? Deus o livre, não é mais assim, dando um exemplo, eu tenho certeza. Imagina o Mateus aí chegar no céu, a Júlia não está. Não, nós temos agora que nos empenhar. O nosso empenho é agora. Então, eu quero dizer que nós temos uma missão, queridos irmãos, depois de, na cooperação com Jesus Cristo, salvar almas. Nós salvarmos almas. Mas quero dizer que antigamente não era assim. Em 1965 teve o maior acontecimento da Igreja do século XX, que foi o Concílio Vaticano II, com a reunião de 2.600 bispos, né? 2 papas, primeiro João 22, que convocou
e o Paulo VI, que concluiu o concílio, porque o concílio demorou 3 anos, começou em 62 e terminou em 65. Então, e uma das coisas mais fortes do Concílio Vaticano II foi exatamente a ênfase dada à necessidade do leigo, de nós nos empenharmos no trabalho da evangelização. Então, a igreja, e além disso, vários papas escreveram encíclicas sobre este tema, de o quanto é importante nós nos empenharmos na evangelização na igreja. Nós nos empenharmos na evangelização em todos os âmbitos. Desde a pessoa que está ao meu lado, desde a pessoa que está na minha casa, até todas as pessoas que eu tenho contato. E quero lembrar aqui, trazer para vocês, esse tema dos leigos na igreja, ele é muito importante. E o Papa João Paulo II, depois do Concílio Vaticano II, ele escreveu um documento importantíssimo, que é a exortação apostólica Christi Fidelis Laici, que quer dizer o cristão leigo. O cristão leigo. Né? O cristão leigo, a importância do cristão leigo na igreja. Então, gente, o Concílio Vaticano II despertou o trabalho do leigo na igreja. Antigamente, se brincava que o leigo só tinha 3 posições na igreja: sentado, em pé e de joelhos. Sentado, em pé e de joelhos. Por quê? Porque o leigo não pregava. Né? O leigo, a missa era em latim. O leigo não fazia nada. Não ajudava na catequese. Poucos ajudavam na catequese. Né? Não havia o que existe hoje na igreja, uma efervescência leiga, com grupos de oração, com comunidades, com movimentos, com grupo de casais, com grupos de casais de segunda união, com um grupo de namorados, com um grupo de jovens. Né? Existe essa efervescência. Aqui na igreja Nossa Senhora da Glória tem o grupo Fé e Luz. Sabe o que é o grupo Fé e Luz? É um grupo para pessoas com síndrome de Down. Existe há muitos anos na igreja Nossa Senhora da Glória. Desde jovens até pessoas mais velhas com síndrome de Down. Então, né, o leigo tomou conta da igreja hoje. Né? Vários documentos, várias encíclicas dos papas chamaram o leigo para participar da igreja. Então, nós, irmãos, nos diz o documento Christi Fidelis Laici, que nós fazemos parte de um corpo místico. Então, pelo batismo, o leigo é membro do corpo místico de Cristo. O que é isso? É responsável pela igreja. O leigo, ele é a igreja. Ele forma a igreja. Então, se ele é a igreja, se o leigo forma a igreja, ele precisa o quê? Trabalhar também pela igreja. Nós temos outros documentos também, a Gaudium et Spes, a Lumen Gentium, a Ad Gentium, todos esses documentos do Concílio Vaticano II, todos esses documentos, muito forte, chamaram o leigo a assumir as suas atividades na igreja. Por exemplo, a Gaudium diz o seguinte: os leigos devem tomar parte ativa em toda a vida da igreja. Não devem apenas impregnar o mundo com o espírito cristão, mas são também chamados a serem testemunhas de Cristo em todas as circunstâncias no seio da comunidade humana.
Então, os leigos devemos tomar, né, ativamente em toda a vida da igreja. A Lumen Gentium, né, onde ele fala do apostolado dos leigos, unidos no povo de Deus e constituído no corpo único de Cristo sob uma só cabeça, os leigos, sejam quais forem, todos são chamados a concorrer como membros vivos, com todas as forças que receberam da bondade do Criador e por graça do Redentor, para o crescimento da igreja e a contínua santificação. Então, somos nós colaboradores. Somos nós colaboradores. Como povo de Deus, né? Como filhos de Deus, como irmãos em Jesus Cristo, como parte do corpo único de Cristo, aonde Ele é a cabeça. E nós, os membros, devemos cooperar por crescimento da igreja e a sua santificação. Então, irmãos, isto é muito interessante. Ela é uma responsabilidade muito grande a cada um de nós, para nós leigos. Por quê? Porque a igreja confia em nós. A igreja, ela confia no nosso trabalho, né? No nosso trabalho de evangelização, no nosso trabalho de santificação do mundo e de evangelização do mundo. Então a igreja confia que o leigo ele pode fazer um ótimo trabalho de evangelização, gente. Volto a dizer, antes do Concílio Vaticano II, não existia prática, não existia, por exemplo, diáconos casados. Antes do Concílio Vaticano II, não tinha ministros extraordinários da comunhão eucarística. Então, houve uma abertura muito grande. E o próprio documento do Papa nos diz que o próprio Espírito Santo, foi o próprio Espírito Santo que mostrou isso para a igreja. Imagina nos dias de hoje, né? Onde praticamente existe um sacerdote para cada 15 mil pessoas do Brasil. Um sacerdote para cada 15 mil pessoas. E na Polônia diz que é um sacerdote para cada 1.000 pessoas. Então, esta foi a abertura que teve, e por isso esse grande número de movimentos. Como eu falei, é uma graça enorme cada movimento, cada grupo de casais, o cursilho, o ECC, a RCC, né? Por exemplo, a comunidade Shalom, são 2.000 membros consagrados. A Canção Nova é por aí também. Né? Então, nós somos chamados a sermos igreja, a trabalharmos na vinha do Senhor. O documento Christi Fidelis Light, do Papa João Paulo II, diz que ele escreveu que, de um modo muito especial, o concílio, com o seu riquíssimo patrimônio doutrinal, espiritual e pastoral, né, ele diz, confiou a dignidade, a espiritualidade, a missão e a responsabilidade aos fiéis leigos. E ele faz a reflexão da vinha, da parábola da vinha. Mateus, ali, capítulo 20, versículo 13 em diante, onde diz que tinha um homem que tinha uma vinha. Né? E o Evangelho nos diz que eu sou a videira, que Jesus, eu sou a videira e vós são os ramos. E Jesus diz
E o ramo que der fruto, o meu Pai vai podar para que dê mais frutos. Olha só. Mas o ramo que não der fruto, o Pai vai cortar, vai secar e vai morrer. Vejamos, irmãos, que Jesus Cristo no Evangelho nos compara a nós leigos como ramos da videira, membros do tronco que ele é, membros do tronco. Nós somos ramos de uma videira. E nesta parábola ainda Jesus conta a história, Mateus 10, Mateus 20, conta a história daquele homem que tinha uma videira, que as uvas estavam na hora para colher. E ele tinha que colher as uvas. Por que ele justifica que ele tinha que colher as uvas? Para que as uvas não se perdessem. E ele tinha que colher as uvas. Que as uvas iam se perder. Então ele fez o quê? O que ele fez? Ele saiu às 6 da manhã. Passou na praça. Levou uma turma de funcionário às 6 da manhã. Mas não foi suficiente, ele passou às 9. Ele perguntou, por que vocês não foram trabalhar? E eles responderam, por que ninguém nos contratou? E ele respondeu que então vamos. E depois, o senhor da vinha, que já havia passado às 6, que já havia passado às 9, ele passa ao meio-dia, e passa às 15 horas, e passa às 17. Olha só, ele passa às 17 e o dia acabava às 18 horas. Então, queridos irmãos, meditem, vejam o desespero que existia no dono da vinha. Nos falou o Papa João Paulo II. Havia um desespero do dono da vinha para que não perdesse os seus frutos. Havia um desespero do dono da vinha. A Christi Fidelis Light nos diz que, cito um outro trecho, os fiéis leigos, precisamente por serem membros da igreja, têm por vocação e por missão anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. É isso, anunciar o Evangelho. Havia o desespero do dono da vinha, que havia passado às 6, às 9, ao meio-dia, às 15 e às 17. E quando chegou às 18 horas da tarde, conta o Evangelho que ele chamou um administrador e mandou pagar. E disse, começa pelos últimos, né? Paga o salário de dia inteiro para eles. Inclusive para aqueles trabalhadores que tinham trabalhado 1 hora só. Foram pegos às 17, o expediente acabava às 18 e eles receberam um dia inteiro de trabalho. E os outros, como ele mandou começar pelos últimos, os outros que trabalharam mais, acharam que iam ganhar mais. Reclamaram. Né? Está no Evangelho. O Senhor disse, não estou sendo injusto com vocês. Eu contratei vocês por um denário, por um salário. E vocês estão recebendo a mesma coisa. Então, volto a dizer, o Papa João Paulo II, ele manda a gente notar, gente, o desespero deste agricultor que tinha essa vinha que vinha se perdendo. O que representa isso para nós? Faço essa pergunta para vocês. O que representa isso para nós, gente? Né? Que o próprio Deus tem a sua vinha. E que vinha é essa? É a igreja. É a humanidade. Então esse desespero do Senhor
Nós somos inclusos nesta vinha do Senhor para anunciar o Evangelho. Por isso que o Papa João Paulo II, em um mais dos seus comentários, ele diz: não tenham medo. E foi aqui na Christi Fidelis Light que ele disse aquela famosa frase, né? Escancarais as portas de Cristo. Abri ao seu poder salvador os confins dos estados, os sistemas econômicos, assim como os políticos, os vastos campos da cultura, da civilização. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que está dentro do coração do homem. O que o homem precisa? O que o ser humano precisa? O ser humano precisa ser evangelizado, gente. Para Deus não interessa se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre. Para Deus não interessa se eu vou ter um carro, se eu vou ter dois. Para Deus não interessa se eu vou de ônibus para o serviço. Para Deus interessa que eu receba o anúncio do Evangelho, que eu me torne santo e adquira a salvação. E, em razão disso, eu recebo a salvação. É isso aqui. Então, né, não tenhais medo, escancarais as portas de Cristo a todas as pessoas. Por quê? E Cristo diz o seguinte: evangelizem. O Papa João Paulo II diz: evangelizem, pois Cristo sabe o que está no coração do homem. Só Ele sabe o que vai no coração do homem. Então, o que o homem precisa é de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o ser humano precisa. De nosso Senhor Jesus Cristo. Me recordo aqui quando o Papa Bento XVI foi eleito, ele responde, né? Falando sobre a vinha do Senhor. Ele foi eleito e ele diz o seguinte: eis aqui um humilde servo da vinha do Senhor. Eis um humilde servo da vinha do Senhor. Então, irmãos, nós também devemos ser esses humildes servos da vinha do Senhor. Para quê? Para que não se percam os frutos desta vinha. Para não se percam os frutos do Senhor. E que frutos são esses? Que frutos são esses? As almas. São as almas. Porque Jesus está dizendo que as uvas estão maduras. E que uvas são essas? É cada pessoa, gente. São as almas. São as pessoas que foram salvas pelo sangue redentor de Jesus Cristo. Vejamos que Cristo salvou cada pessoa pelo seu sangue. Mas a salvação, ela chega até as pessoas hoje através da evangelização. Então vejamos. Cristo salvou cada pessoa pelo seu sangue. Todas as pessoas foram salvas pelo sangue de Cristo. Tá legal. Todas as pessoas foram salvas pelo sangue de Cristo. Todos. Sem nenhuma exceção, sem nenhuma exceção. Mas como é que essa salvação chega até a pessoa hoje? Através da evangelização. É isso aí, através da evangelização. Se isso não chegar até as pessoas não terão salvação. Se nós não nos empenharmos e não trabalharmos pela evangelização, a salvação não chega até as pessoas. Essas pessoas não terão salvação. Jesus disse para os apóstolos: ide pelo mundo inteiro, pregue a toda criatura.
batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine tudo que vos escrevi, tudo que vos prescrevi. Quem crer e for batizado, este será salvo. Então, irmãos, a salvação e a evangelização são para todas as pessoas. Quantas e quantas pessoas nós podemos hoje, através da nossa atuação, através da nossa ligação, através da nossa insistência, nós podemos salvar? E você sabe que esse trabalho de evangelização, ele é muito eficaz e hoje existe no Brasil, fomentado principalmente, estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo. Existe fomentado hoje, gente, evangelização em células. Ele é muito interessante. Ela é o seguinte: tu sabe que quando a gente procura evangelizar muita gente, a gente não evangeliza ninguém. É igual aquele cara que na comunidade assume tudo, né? O cara na comunidade, ele é coordenador disso, coordenador daquilo, ele é formador disso, ele é formador... Ele acaba fazendo um pouquinho de tudo mal. Né? Isso é na nossa vida. Isso é na nossa vida. Né? O cara que faz um pouquinho de tudo, ele faz um pouquinho de tudo mal. E as células da evangelização, ela é interessante. Porque ela diz o seguinte, que nós devemos, se nós fizermos a missão de evangelizarmos pessoas, 3 pessoas, durante um ano, cuidarmos de 3 pessoas. Eu vou nomear. Quem é que eu vou evangelizar? Eu vou evangelizar o fulano. Legal. Vou evangelizar aquele outro e eu vou cuidar da vida dele. Eu vou cuidar da vida dele. Eu vou ligar, eu vou me interessar, eu vou ir atrás, eu vou encaminhar. Aquele cara não é casado na igreja. Eu vou tentar formar ele para um casamento. Eu vou tentar formar ele para que ele se case. Aquele cara, ele não vai na missa. Eu vou procurar conduzir aquela pessoa na missa. Eu vou procurar, enfim, cuidar daquela pessoa, ligar, dar uma catequese, encaminhar para a igreja, apresentar Cristo para ela. Por quanto tempo? Não é por um ano. Né? As células dizem que nós devemos fazer o compromisso com 3 pessoas. Eu vou evangelizar durante um ano 3 pessoas. E fazer uma evangelização eficaz. Não chata, não insuportável, mas evangelizar. Eu vou cuidar, eu vou ser como um padrinho daquela pessoa. Gente, e é muito eficaz isso. Sabe que eu tenho... Eu vou contar para vocês o que eu acho que vem... Vou dar um exemplo meu. Né? Eu não sou exemplo para ninguém. Né? Assim, mas já que diz o ditado, já que ninguém gava, o Zeca gava. Né? Então, já que ninguém gava, o Zeca gava. Então, é isso aí. Ou cagava mesmo, né? Já pode levar direto. Ninguém gava, o Zeca cagava. Né? Não faz bem, o cara faz uma cagada também. Então, eu quero contar para vocês o seguinte. Eu tenho um grande amigo. Uma pessoa que vocês não conhecem. É um amigo meu da Glória. Ele mora do lado da minha mãe. Do lado da... Não sei o que o Matheus está rindo. Tem um grande amigo meu, né? O nome dele é Pedro, o apelido Pedrinho. Ele é um cara mais velho do que eu.
E ele é um grande amigo, ele me acompanhou sempre, ele morou, foi para São Paulo, eu sempre tive contato com ele, ele nunca foi católico, nunca nada, mas é um cara de um bom coração, é um cara que ele não é evangelizado. E quando eu... E ele sempre me acompanhou, ele sempre foi um cara muito querido, ele sempre foi um cara, eu gostei muito dele, ele sempre gostou muito de mim, e a gente sempre ia, nós saíamos juntos de vez em quando, saía para tomar cerveja, né? Ele é colorado, eu consegui os ingressos lá no Beira-Rio, ele me acompanhava. Ele é um cara, eu tenho 51, ele é um cara já dos seus 60 anos. Mas ele é um cara meio desorientado na vida, assim, cara. Mas um cara de um ótimo coração. Ele hoje trabalha de Uber. Quando aconteceu todo aquele negócio lá do Covid, né, a minha mãe precisava de um remédio. Né? O remédio custava quase 10 mil reais. Actenra é o nome do remédio. Esse remédio, depois que a mãe usou e eu usei, ele sumiu, não existe mais esse remédio. Né? Quinta-feira eu fui fazer uma revisão no médico, eu e a mãe, no nosso médico lá, né? O nosso amigo, nosso médico, e ele nos disse isso, né? Olha, o Actenra não existe mais. Né? E eu acredito que esse remédio tem salvado muitas pessoas. Eu estava em vias de conseguir o remédio, publiquei no Facebook, e uma mulher me ligou e disse o seguinte: eu tenho remédio e eu faço a doação. Eu tenho remédio, eu quero te doar, mas tu tem que vir buscar aqui em São não sei aonde, quase 3 horas daqui. E eu fui, né? Aí o que eu fiz? Eu não tinha condição de dirigir. Eu liguei para ele, disse: Pedrinho, negócio é o seguinte, quanto é que tu tá trabalhando de Uber? Tá, quero que tu me leve em tal lugar que eu preciso pegar um remédio para a mãe, cara. E ele, tamo indo. Se arrumou e nós fomos. E ele começou... Bom, aí nós fomos 3 horas viajando, 3 horas de ida e 3 horas de volta, né? E ele foi conversando comigo, e aí o cara começa a abrir o coração, começa a abrir da vida dele. Que ele tinha vontade de se matar, que ele chega agora com 60 anos, ele não tinha nada na vida, ele não tinha estudado, ele não tinha feito nada, ele só tinha feito droga, porcaria na vida dele. Ele é daquele cara bem loucão, assim, só tinha feito merda na vida dele, só tinha estragado a vida dele, usou droga durante um período, tudo que a mãe dele disse para fazer. Eu disse para ele, Pedrinho, cara, o que está te faltando é Deus. Eu quero me comprometer uma vez por semana e te dar uma catequese. Eu quero te dar uma catequese. Vamos conversar. Vamos indo, vamos conversando. Tu vai lá em casa. A gente, toda terça de noite, tem uma catequese, faz uma oração. Porque o que está te faltando, na realidade, o que está te faltando é Deus. E naquelas 3 horas eu preguei muito Jesus Cristo para ele. Preguei muito para ele. Preguei tanto na ida, esse assunto surgiu na ida, tanto na ida quanto na volta. Então, eu quero dizer para vocês que a missão do leigo e que essas células fazem é o seguinte: gente, não adianta a gente entrar numa loucura que eu vou evangelizar. Bom, eu vou ser santo, a minha vida já evangeliza. Eu tenho que cuidar dos meus colegas de trabalho, Isso, exatamente. Mas, além disso, as células dizem uma coisa interessante: cuide de 3 pessoas. E se tu não puder 3, faça 2 pessoas. Escolha 2 pessoas, 3 pessoas para evangelizar. Imagina, nós vamos evangelizar, nós vamos cuidar de 2, 3 pessoas.
E essas pessoas, eu serei responsável pela evangelização delas. Eu serei responsável para o dia que elas não forem. Eu vou cuidar para ir, eu vou ligar, eu que vou fazer a inscrição, eu vou chamar para minha casa, eu vou evangelizar, eu vou levar o evangelho, eu que vou. Essa pessoa vai sumir da minha vida, vai sumir da vida de vocês. Nós vamos ligar, nós vamos estar por perto, nós vamos visitar, nós vamos ligar no dia do aniversário, né? Nós vamos mandar uma mensagem no dia do aniversário dos filhos, enfim. Essa evangelização hoje, a evangelização hoje, ela tem que ser pessoal. Mas não é pessoal de coordenador de grupo de oração, que fica lá na frente, lá, né? Na época que era grupo presencial, que fica lá na frente. Ó, pessoal, é isso aí, babá. Aí chega o grupo, tem 10, 15, 20 pessoas. Daqui a pouco uma pessoa some, aquela pessoa não sabe, nem sabe o telefone, não sabe nada daquela pessoa. Não. Nós temos que nos dar conta que nós temos um campo de evangelização tremendo através da internet hoje. Mas, meus amados irmãos, vocês são a prova disso. Os nossos grupos são a prova disso. Os nossos serviços são a prova disso, que CARD não evangeliza mais ninguém. Ou muito pouco, que compartilhamento de mensagem, que é muito bom, mas às vezes é uma forma da gente, ó, lavar as mãos. Pá, é melhor o seguinte, eu dou um compartilhamento, pá, essa encheção de saco já não tem, já parou essa encheção de saco, eu não preciso, pá, porque é um saco. Tu ligar para uma pessoa, tu convencer uma pessoa para rezar, tu convencer uma pessoa para ir na tua casa, tu convidar a pessoa para ir na missa, porque tu vai dizer não e tu vai ficar trimagoado que essa pessoa vai dizer não. Mas a evangelização, ela não comporta mais isso. Vocês são a prova disso. Olhe para o grupo de oração. Olhe para o caminho. Vocês são a prova disso. Olha para os Filhos da Santíssima. Olhe para a nossa comunidade. Nós somos a prova de curtida e evangelização do grupo de oração, da rádio, em compartilhamento. Não dá certo. Não dá certo. Mas a gente tem que fazer. Em todos os âmbitos. Eu não quero desvalorizar, mas eu quero dizer para vocês que por isso que existe esse movimento em São Paulo, desta evangelização hoje, de células, que eu vou procurar na próxima formação explicar melhor para vocês, que diante de tudo que eu falei até aqui, né, desta vinha do Senhor, né, desta vinha do Senhor, em que o Senhor lá, esse desespero que o Senhor tem, ele está lá na vinha dele, as uvas estão para ser colhidas, mas as uvas estão passando, estão apodrecendo. O dono da vinha, em ato de desespero, sai às 6, sai às 9, sai ao meio-dia, sai às 15 e sai às 17. E paga o mesmo salário, porque ele está desesperado. Esta reflexão não é minha, é do Papa João Paulo II. Ele está desesperado para anunciar o Evangelho. O que representa isso para nós, gente? Ele está desesperado para anunciar o Evangelho. A quais pessoas? Para todas as pessoas que foram salvas pelo sangue de Cristo, né? Essas pessoas precisam receber a evangelização. Mas nós não evangelizaremos mais
com cards em Facebook, em Twitter, em Instagram. Não evangelizaremos mais, é errado, é muito forte. A gente se evangeliza, sim. Mas o resultado prático, ele é muito pouco, porque o que conta hoje é a evangelização pessoal. É eu escolher 2, 3 pessoas e dizer o seguinte: esta pessoa aqui, eu vou evangelizar. Aqui, vou pegar uma pessoa aqui, ó. Esta pessoa aqui, uma pessoa, eu vou evangelizar, eu vou cuidar. Eu vou cuidar. Mas vou cuidar mesmo. Vou cuidar telefonando, ligando, encaminhando, convidando para rezar, partilhando o evangelho, convidando para ir vir na minha casa. Ah, eu vou ter que ir na casa dela. Evangelização tem isso. Evangelização, nós vamos nos incomodar. Porque a gente tem que tirar a bunda da poltrona. A poltrona era só para ver os trapalhões. Que o Didi dizia, ô da poltrona. Vocês não sabem aí, mas o Didi dizia, ô da poltrona. Todo mundo, domingo, 7 da noite, estava sentado com a poltrona para ver os trapalhões. Aí o Didi dizia, ô Piscite, ô da poltrona. Então, nós não evangelizamos mais com a bunda na poltrona, compartilhando mensagem do grupo. É muito pouco, gente. Então, nós temos que nos dar conta que a evangelização, por conta disso, nós temos o compromisso evangélico, nós temos a missão como leigos. E muito mais como membros de uma comunidade, de evangelizarmos todas as pessoas, porque todas as pessoas foram salvas pelo sangue de Cristo. Né? A salvação, ela tem que chegar, a evangelização tem que chegar à pessoa através da evangelização. As uvas estão maduras. E todas as pessoas são importantes. Aquela pessoa eu não vou investir. Aquela pessoa não é importante. Aquela pessoa é importante. A Christi Fidelis Light, ela diz o seguinte, ela tem um parágrafo lá que fala da dignidade, sobre a importância de cada pessoa. A dignidade pessoal é o bem mais precioso que o homem tem. Olha só a importância. A dignidade pessoal é o bem mais precioso que o homem tem, graças ao qual ele transcende em valor todo mundo material. Todo mundo material. A palavra de Jesus, que serve ao homem ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma, implica uma afirmação antropológica luminosa e estimulante. O homem vale não por aquilo que tem, mesmo que ele possuísse o mundo inteiro, mas por aquilo que ele é. O homem vale para nós, para Deus, para a igreja, por aquilo que ele é. Não são tantos bens do mundo que contam, mas o bem da pessoa, o bem que é a própria pessoa. E a dignidade da pessoa aparece. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. O homem vale por aquilo que ele, não por aquilo que ele tem, e sim por aquilo que ele é. Só a evangelização vai dar isso. Só a evangelização vai dizer isso para o ser humano. Só a evangelização. Só o católico, só o cristão vai dizer isso. E lembre-se que na exortação apostólica do Papa João Paulo II, ele diz: não tenham medo de anunciar a verdade, porque Jesus sabe o que está no coração do homem.
Jesus sabe o que está no coração da pessoa. Então evangelizem, porque isso vai tocar o coração dessas pessoas. A verdade é essa. Ninguém é importante pelo que tem. E Papa João Paulo continua. Não são tantos bens do mundo que contam, mas o bem da pessoa, o bem que é a própria pessoa. A dignidade da pessoa aparece em todo o seu fulgor, quando se consideram a sua origem. Olha a importância. O que se considera a sua origem? Qual é a origem do ser humano? Quero botar aqui, cara. Qual é a origem do ser humano? Primeiro, criado por Deus, a imagem e semelhança. Todo mundo é importante para a nossa evangelização. Por quê? Aquela pessoa ela é importante. Pode ser um mendigo, pode ser um craqueiro, ou o presidente da República. Os dois são a mesma pessoa, independente. Porque esses dois e todas as pessoas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esse é o que dá dignidade da pessoa humana, é que fomos criados à imagem de Deus. E o segundo ponto, que fomos redimidos pelo sangue de Cristo. É isso aqui. O que dá dignidade da pessoa humana é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e redimidos pelo sangue de Cristo. Todo mundo. Mas como é que a pessoa vai saber isso se a gente não evangelizar? E nos diz o documento, o homem é chamado a tornar-se filho no filho. O homem é chamado a tornar-se filho no filho e templo do Espírito Santo. E tem por destino, o que nós temos por destino? A vida eterna da comunhão beatífica com Deus. Por isso, toda violação da dignidade pessoal do ser humano clama por vingança junto de Deus e torna-se ofensa a Deus Criador. Né? Tanto que mais o Evangelho nos diz que quem não crê será condenado. Quem não crer será condenado. Então, queridos irmãos, as uvas da vinha do Senhor não podem se perder. O dono da vinha ele tem esse desespero de não perder ninguém. Então ele quer que todos trabalhem, que todos estejam na vinha. E aqui está a nossa atividade de leigos, a nossa atividade como da comunidade Paz e Mel, mas como se nós estivéssemos no ECC, no grupo de jovens, trabalhar na vinha do Senhor para que não se percam essas almas. Olha a importância, trabalhar na vinha do Senhor para que não se percam essas almas. Irmãos, pensemos uma coisa. Nós temos tudo estruturado. Nós temos tudo. Nós temos irmãos formados na comunidade Paz e Mel. Nós temos irmãos que estão caminhando. Uns que chegam agora. Nós temos aqui irmãos que chegaram na comunidade às 6 da manhã. Nós temos irmãos que chegaram às 9 da manhã. Nós temos irmãos que chegaram ao meio-dia. Nós temos uma comunidade formada. Nós temos estruturados grupos de trabalho. Grupos de trabalho. E nós precisamos evangelizar. Nós temos tudo. Está tudo pronto. Eu sempre usava um termo que eu aprendi, que o pessoal da comunidade gostava bastante, porque seguido repetia. Diversas pessoas repetiam. Nós não podemos construir uma usina hidrelétrica de Itaipu. Nós construímos uma usina hidrelétrica. Nós temos uma comunidade de 20 anos. Nós temos membros consagrados. Nós temos grupo
de oração, nós temos grupos de evangelização, nós temos grupos de Nossa Senhora, nós temos outros meios de trabalho. Nós já temos uma usina hidrelétrica, mas nós estamos acendendo uma lâmpada de 60 watts. Nós não estamos iluminando uma cidade. Nós estamos acendendo uma lâmpada de 60 watts. E depois eu mudei. Depois eu dizia o seguinte, ó, não adianta a gente contratar da Europa um navio cargueiro para trazer uma lata de azeite de 1 litro para o Brasil. Né? Contratando um cargueiro para trazer uma lata de azeite. Então nós temos tudo pronto. Nós temos tudo pronto e o Senhor clama, o Senhor da vinha clama para que não se perca nenhuma alma. João, capítulo 6, versículo 39. Ora, essa é a vontade daquele que me enviou. Olha aqui, preste atenção. Mateus, pare de ficar conversando com a pessoa do lado aí. Presta atenção aqui, Mateus. João, capítulo 6, versículo 39, Mateus. Esta é a vontade daquele que me enviou, que não se perca nenhum daqueles que me enviou. Esta é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Então, ou seja, amados irmãos, o Pai não quer que se perca nenhum daqueles que Ele nos deu, que deu a Ele, que nós temos que evangelizar. Primeiro, todos foram salvos pelo sangue de Cristo. É preciso aí a gente entender que o verdadeiro desespero que existe no coração de Deus, o verdadeiro desespero que existe no coração de Deus é ver uma alma se perder. Existe algo que é evangelho. Eu já usei. Gente, eu não podia ter tantos anos de igreja e ser tão burro, né? Eu sou um pouco burro, mas ser tão burro... Eu já, dentro da minha burrice, uma vez quando eu estou em vias de evangelização, eu falo da eternidade da alma. Nunca ninguém pensou na eternidade da alma. Ou se pensou, gente, quando tu fala da eternidade da alma, as pessoas pensam 2 vezes. Tu fala que a alma... Até vou tomar uma água aqui para molhar a garganta. Pelo menos, reunião online é bom porque eu não guspo em ninguém, né? Isso aí, né? Eu não guspo em ninguém. Porque os que reclamam lá no presencial que eu cuspia nas pessoas da frente, né? Então posso tomar bastante água que eu guspo aqui na tela do computador. E gente, então, da alma, da eternidade da alma. Experimentem falar para a pessoa sobre a eternidade. Que é o seguinte, que a nossa alma, que nós, a gente nunca vai morrer. Nós vamos morrer aqui. Mas nós teremos uma consequência que será eterna. Ou diante de Deus, ou no inferno. Diante de Deus ou no inferno. Que nós teremos uma consequência, que a nossa alma é eterna. Então imagina... Sério, eu faço essa reflexão séria, eu não estou... Eu imagino o seguinte. Imagina aquela pessoa que a gente se empenhou, e ela disse não, ela se empenhou, ela disse não, e aí a primeira vez ela disse não, e a gente desiste. Mas tem um dia que a gente não desiste. E vai, e aquela pessoa vai. E aquela pessoa vai para a igreja. E aquela pessoa encontra Cristo.
E eu fico imaginando no céu a gente está com essa pessoa. Cara, vocês não têm ideia. Porque nós precisamos ler mais Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele fala da eternidade da alma. A alegria, o bem que nós teremos, nós, daqui a alguns anos, nós não temos esta visão. Daqui a alguns anos, nós estarmos com pessoas que nós não desistimos da evangelização. E essas pessoas se salvaram. Não por nós, mas pela graça que Cristo operou em nós. Ao mesmo passo que, imagina o tormento que nós teremos no purgatório pelas almas que faltavam um pouquinho mais. Um pouquinho mais. E a gente desistiu no meio do caminho. A gente não evangelizou. Sabe que na evangelização, quando a gente já tentou todos os meios, já tentou tudo, já conversou, já convidou, e acha que não dá, sempre dá um pouquinho mais. Sempre dá um pouquinho mais. A graça que nós teremos, segundo Santo Afonso Maria de Ligório, ela é abundante. Então, vejamos, Cristo desce do céu, se imolou numa cruz, num sacrifício tremendamente doloroso, para quê? Para que todos sejam salvos. E olha a nossa cooperação diante disso. Volto a dizer, Cristo desceu do céu, se imolou numa cruz, num sacrifício loucamente doloroso, para que todos sejam salvos. Por isso, ele não quer perder ninguém. Então, queridos irmãos, a parábola do Evangelho, do bom pastor, ela nos mostra lindamente isso. Que Jesus deixa as 99 ovelhas, e não é fácil para o pastor deixar as 99. Não é fácil para o pastor deixar as 99. E Jesus deixa as 99 e vai atrás daquela uma perdida. Mas daquela uma que ele não quer perder. Ele podia estar bem com as 99 ovelhas. Não, ele vai atrás daquela uma perdida. Ele não quer perder. Ele sabe que aquela ovelha perdida, ela está à mercê dos lobos. Né? Ela está à mercê da fome, dos espinheiros, dos abismos. Irmãos, e quando ele encontra aquela ovelha, qual é o gesto dele? Ele bota numa corda e puxa. Ele não, ele coloca ela nos ombros e volta para casa. Ele coloca aquela ovelha perdida no ombro e volta para casa, como que se dissesse para nós, aquela ovelha perdida está salva. Ele bota a ovelha nos ombros, né? Essa ovelha agora está salva, né? Agora, ele diz para a ovelha, agora o lobo não te pega, meu filho. Aqui nos meus ombros, o lobo não te pega. As tempestades não vão mais te matar. O abismo não vai mais te consumir. João, capítulo 10, versículo 11. Ó, fica batendo na mesa. João, deixa eu ver como é que ficou aí. Tá. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O pastor que dá a vida por suas ovelhas. Também nós somos pastores, irmãos. Que instruímos, que guiamos, por exemplo, na nossa comunidade, mas que cuidamos daquele irmão que está à mercê da fome, dos espinheiros, aqueles irmãos que estão à mercê dos abismos.
Nós precisamos ir ao encontro desta ovelha, porque sabemos que esta ovelha Jesus vai colocar nos ombros dele e vai trazer de volta para casa. Nós, como comunidade, vamos ter que responder perante a Deus por nosso trabalho. Né? Então, irmãos, ele nos designou para evangelizarmos. Quero trazer aqui algumas leituras rapidamente. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou para... Olha só. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado. Nós estamos aqui. Ele designou, nos diz em Efésios, alguns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, pastores e mestres, a fim de preparar as outras pessoas para o dia que o corpo de Cristo for glorificado. Depois, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Cuidemos um dos outros. Provérbios, capítulo 27. Esforcem-se para saber bem como suas ovelhas estão. Esforcem-se para saber bem como suas ovelhas estão. Então, Jesus, né? Jesus ainda nos fala algo impressionante, né? Ele nos fala algo ainda mais impressionante. Depois desta vinha, desse desespero dele, de sair todos esses horários, enfim, ele diz que há mais alegria no céu entre os anjos de Deus por um pecador que se converte do que pelos 99 justos que fazem penitência, que fazem adoração, que se confessam. É muito claro o que Jesus diz para nós. A alegria de Deus, olha só, no céu há mais alegria por um pecador que se converte do que por aqueles que estão ali. Então, é claro, a alegria de Deus é salvar almas. Esta é a alegria de Deus, salvar almas. Nós, se quisermos dar uma alegria a Deus, nós temos que fazer o quê? Trabalharmos na evangelização para salvar almas. Em todos os caminhos. Por isso, também, o grupo de oração. Por isso, o caminho. Por isso, os filhos da Santíssima. Por isso, a nossa comunidade. Por isso, que a evangelização agora é pessoal. Eu tenho que cuidar pessoalmente de cada pessoa. Esses dias eu estava vendo a história do padre José de Anchieta, que veio para o Brasil com 20 anos de idade e trabalhou com 44 anos no meio dos índios. Né? E não ficou compartilhando card, dando like. Dá o seu like aí. Não. Sabe aonde que o padre José de Anchieta evangelizava? No meio dos índios antropófagos. No meio de índios antropófagos, o padre José de Anchieta evangelizava. 44 anos no meio dos índios. Para quê? Para salvar almas. Para salvar almas. Né? E lá a coisa que diz lá, e ficava feliz, ele disse que ficava feliz quando batizava um índio. Batizava um índio antes de morrer. E não foi só o padre José de Anchieta, vários jesuítas lutaram para salvar os índios. E é isso que a igreja quer dos leigos, gente.
É isso que a igreja, né? Por isso, uma advertência que às vezes a gente fala, né? Nós não podemos deixar que na evangelização a decepção tome conta de nós. A decepção na comunidade, né? A decepção pessoal na evangelização. Eu vou tentar essa pessoa aqui, essa pessoa não vai querer. Essa pessoa vai rir de mim. Meus irmãos, um dia nós estaremos na eternidade. Ou essa pessoa vai estar tremendamente arrependida no inferno e se lembrando que nós tentamos evangelizar. E a vida dela tomou um rumo, ou ela vai estar alegre com a gente no céu. Ela vai estar alegre com a gente no céu. Então, nós não podemos deixar que a decepção tome conta de nós. Que na evangelização, que a encheção de saco na comunidade, na paróquia, tome conta de nós. Nós temos que olhar para Jesus. Sabe por que nós temos que olhar para Jesus? Porque ele disse que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. Essa igreja nunca será vencida. Nós vamos ter queda. Nós vamos ter quedas. E nós temos como comunidade termos maturidade para enfrentar os problemas. Até que no Paz e Mel nós nunca tivemos nada, sabia? Assim, mas podemos ter. Nós podemos ter. Eu vou dar um exemplo. Só porque eu vou fechar a porta aqui. Não. Voltei. A porta estava aberta por causa do sinal de internet que eu acho que melhora. Mas se piorar, vocês avisem. Gente, nós temos que estar preparados para as decepções. Nós temos que enfrentar com uma maturidade. Por mais que seja ruim, mas a gente tem que saber lidar. Vou contar para vocês, porque já passou, já faz alguns anos. E eu sei porque sobre este grupo de jovens, foi o meu grupo. Então, eu tive muita ascensão, sempre fui chamado para dar palestra nesse grupo. Então, eu tinha muita relação com as pessoas que hoje eram os tios desse grupo e com os jovens, que eu ia constantemente dar uma palestra que outra do grupo de jovens. Aqui em Porto Alegre, um padre pegou a mãe de 2 jovens da igreja, do grupo de jovens. Foi uma merda. Claro que foi uma merda. Deu um baita do banzé. Mas a gente tem que saber lidar com isso aí, se acontecer com a nossa comunidade também. Graças a Deus, até hoje, não aconteceu. Mas e se acontecer? Gente? E se acontecer? Então, na comunidade, eu fico imaginando, cara, aqueles jovens eram muito jovens para enfrentar esse tipo de situação, sabia? Aqueles jovens, eles eram muito jovens para enfrentar. Foi uma barra, gente. Não sei, Deus é que sabe, né? Mas foi uma barra. O dia que eu cheguei lá, o pessoal chorando, uns indignados com o padre, outros indignados com a igreja. E tive que depois outras pessoas, ao longo das tardes de sábado, eu nem me lembro o que eu disse.
Entendeu? Nem me lembro o que eu disse. Mas a gente tentar... Então nós não podemos... nós temos que estar preparados, porque nós também seremos atingidos. O pecado está em nós. Então, nós temos que estar preparados, mas nós temos que olhar para Jesus. Ele disse que as portas do inferno jamais prevalecerão. Né? Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus. Então, Jesus não prometeu que nós não seremos perseguidos, que não haveriam dificuldades. E outra coisa, ele não disse que a gente não sofreria. Mas ele prometeu uma coisa muito importante. Esta igreja não será vencida. Vamos lá. Esta igreja... Como é que ficou? Esta igreja não será vencida. Não há poder no céu ou no inferno que possa destruí-la. Porque essa é a igreja de Deus, na qual a alma é o Espírito Santo e a cabeça é Cristo. Então, queridos irmãos, já vou encerrar lendo aqui para vocês o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 898. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo a Deus. Pertence-lhes de modo particular iluminar e orientar todas as realidades temporais, o que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador. Temporais, ou seja, no mundo. Não é no mosteiro, não. É ali na oficina, é ali na indústria, é ali no comércio, é ali no escritório, é ali na escola. Procurar o reino de Deus, levarmos tudo e todos para o reino de Deus, né? E confiar nisso que tudo vai ser dado por acréscimo. Então pensa, o que nós não podemos ser é cristãos frouxos. Na glória se fala floxo. Na glória é floxo, cristão floxo. Mas aqui você é cristão. Não podemos ser cristãos frouxos, que só pensa nele, o acomodar. Eu não vou abortar, então eu não vou trabalhar contra o aborto. Não vou assinar as petições contra o aborto. Ideologia de gênero, deixa que os outros lutem contra isso. É o cristão preguiçoso. Nós devemos saber, irmãos, que o cristão, como nos diz aquela passagem do sal da terra e luz do mundo, o cristão é que dá gosto à vida. O cristão é o que dá gosto à vida, porque ele leva a doutrina de Cristo e o evangelho de Cristo que dá sabor. Somos nós. Por isso, quero convidar para que a gente reze um pouco. Nesse dia especial, nós estamos aqui falando da missão do leigo, mas, sobretudo, hoje é o dia do Imaculado Coração de Maria. Um dia após o Sagrado Coração de Jesus, hoje nós celebramos o Imaculado Coração de Maria, mãe da evangelização, a mãe da evangelização. Nesse dia do Imaculado Coração de Maria, que Nossa Senhora possa estar ao nosso lado. Pedimos a tua graça, a tua bênção. Vou colocar uma música aqui, vamos ver se dá certo. Deixa eu ver se dá certo aqui. Para que a gente possa
Aí que eu vou tirar aqui. Vamos ver se fica com eco. Tá, vai ficar. Não dá. Cria um computador ali. Mas... lançai as redes da comunidade católica Shalom. Por que que deu? Eu preparei tudo para não dar, não era para dar. E Deus, eu boto aqui, boto ali. Não era para dar esse eco. Tá dando eco? Tá ruim? Tá ruim? Tá ruim? Não. Agora não dá, não dá. Pois bem, irmãos, nós queremos pedir, então, a Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, que derrame a sua graça sobre nós, através do seu Imaculado Coração de Maria, que transborda, é transbordante, o Imaculado Coração de Maria, transbordante de amor por nós, pela humanidade, e de compaixão por todos nós pecadores, que nós possamos colocarmos diante de Ti essa necessidade da nossa missão, da missão dos leigos, da evangelização. Nós confiamos a Ti, Mãe do Imaculado Coração. Mãe do Imaculado Coração. Nós confiarmos a Ti as nossas almas, as almas de todas as pessoas, a todas as pessoas, de todos os pecadores, para que nós possamos, Mãe, atingirmos, de acordo com a nossa missão, a evangelização. Que o nosso coração esteja sempre unido ao Teu coração. Que nós estejamos sempre unidos e, com a graça do Espírito Santo, trabalharmos, Mãe, na evangelização. Que nada possa nos esmorecer, que nada possa nos esmorecer, nem qualquer tropeço na nossa vida, qualquer dificuldade na evangelização, a vergonha, o não da pessoa que nós estamos evangelizando, que nada possa fazer-nos arrefecermos, Mãe. Por isso nós pedimos a Tua intercessão por cada um de nós, que nós sejamos bravos guerreiros na evangelização, pessoas fortes na evangelização, que levem a Tua palavra a todos os confins da terra, e que nós possamos exercer uma evangelização de fato, uma evangelização pessoal, que a gente não tenha medo, Mãe. Não tenhamos medo de ir até o próximo e evangelizar. A música está na mão, Fernanda?
Por isso nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Primeiramente, obrigado por tudo que tu nos destes. Tudo que tu nos deste. Toda a evangelização que um dia nós recebemos. Tudo que nós temos recebido de tuas mãos, Senhor. Sem merecermos. Nós recebemos sem merecermos. E nós reconhecemos que tudo vem de ti, Senhor. Tudo que é sinal do teu infinito amor. Mas nós também sabemos que muitos ainda não conhecem o teu amor. Não conhecem a palavra da vida. Por isso, por intercessão do Papa João Paulo II, por intercessão do Papa João Paulo II, nós te pedimos, querido amigo, nós te apresentamos, São João Paulo II, todos os missionários, todos nós missionários da comunidade Paz e Mel, todos nós comprometidos com o anúncio do Evangelho, nós comprometidos na evangelização, na semente da vida, que tu possas interceder para que nós possamos anunciar o Evangelho, a boa nova, a todos os corações, a todos os corações, aos corações feridos, magoados, e que vivem mergulhados na tristeza, que nós possamos levar alegria verdadeira. Por isso, São João Paulo II intercede por cada um de nós e por todos os missionários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, quiser fazer uma pequena partilha aí sobre o tema